Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, tua justiça. Não somos dignos nem merecedor, somos ímpios, pecadores, sujos, totalmente imundos. Nós não somos dignos de absolutamente nada, nós somente agradecemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, o Senhor nos deu arrependimento, o Senhor está nos trazendo a santidade, o Senhor está nos purificando, nos limpando por meio da tua palavra, e nós te agradecemos profundamente essa gloriosa misericórdia, por essa gloriosa graça que o Senhor tem implantado no nosso coração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado mesmo, Pai. Muito obrigado. Por favor, nós te agradecemos tanto. Tinha tantas pessoas boas nesse mundo que estão merecendo, que o Senhor poderia ter dado essa misericórdia, mas o Senhor tem dado para umas pessoas tão inúteis como nós, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais nos aperfeiçoar no temor e no tremor diante de Ti, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Por favor, Senhor Jesus, nos conceda nesse culto através do Teu Santo Espírito. Amém. Aleluia. Então vamos lá. A mensagem hoje é grande. Nós vamos falar sobre da mesma mensagem dos poderosos profetas. Sobre o tempo em que nós estamos vivendo, que nós estamos rodeados. Aleluia. Um tempo muito crítico, um tempo muito terrível. Um tempo em que nós deveríamos estar preparados e não se preparando, já que o Senhor enviou uma ajuda há 20 anos da terra, então nós já deveríamos ser PhD nesse caminho. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, exemplos finos nesse país nós já deveríamos estar, ser exemplos finos da quais o mundo deveria seguir. Aleluia. Então vamos lá. Vamos começar em Lucas 12:40 e hoje nós vamos andar nas escrituras com muita rapidez, porque muitas escrituras nós vamos falar hoje. Aleluia. Diz assim Lucas 40: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não espereis. Aleluia. Então todos, mais do que ninguém, sabem que essa palavra está preparado significa estar totalmente em alerta, vigilante, estar olhando para um lado, para o outro, ter muito cuidado com o tempo que nós vivemos, para que ninguém possa nos roubar a nossa coroa. Estar totalmente preparado significa nós estarmos aguardando ansiosamente a vinda do Messias, porque ele disse, numa hora em que não esperais. Isso significa que esse é um momento em que as pessoas estão totalmente distraídas. Aleluia. Então veja só, significa, povo abençoado, que Ele mesmo veio e mostrou para nós, porque todos nós, povo abençoado, todos nós estávamos totalmente, exatamente dessa forma, sem estar esperando e aguardando a vinda do Messias. Se não fosse o mensageiro do Senhor, hoje nós não estaríamos tendo um vislumbre da vinda do Messias. Hoje nós não estaríamos com o nosso coração palpitando, ansioso, aguardando esse momento tão esperado, ainda que nós sabemos que nós não somos dignos nem merecedor, e também ainda porque nossa mente ainda não tem atingido o entendimento de que estamos preparados. Aleluia, glória a Deus. Mas ele disse, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que não esperais. Então veja só, povo abençoado, eles não perceberam quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio e levou a todos. Quer dizer, o povo continuava bebendo, comendo e se divertindo, e então o dilúvio veio. Mas veja só que, entenda que foi muito antes do dilúvio vir, é que eles foram trancados, eles já foram decretados. Assim o Senhor Jesus olhou para ele e falou, Jerusalém, Jerusalém, a partir de agora isso que foi tirado. Significa que o Senhor fez um decreto antes mesmo de ir para a cruz, um decreto de que tirou de Jerusalém e passou para outros. Aleluia, passou para os gentios.
1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10, ele diz: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então aqui há algo impactante, povo abençoado, porque você vai entender que dentro desses 2 versículos está todo o chamado e todo o comando sério do Senhor, e qual é a nossa esperança, e qual é o nosso objetivo de fugir de quê? De esperar pelo aquele que foi ressuscitado, porque assim nós veremos e seremos ressuscitados como ele, e ele nos livra da ira, mas entendendo que, número 1, o Senhor nos livrou dos ídolos. Essa é uma geração idólatra, das mais de todas. Não tem essa questão de mais pobre para o mais rico, todos são idólatras. Porque antigamente os mais pobres realmente eram os mais excluídos da sociedade, então eles só tinham Deus, eles chamavam por Deus. E o diabo então começou a bolar projetos para atingir a classe mais pobre. E assim atingiu. Hoje todo mundo tem um celular na mão e está adorando o diabo em alto nível. Aleluia! Então o Senhor está falando, veja só, ele veio, como se voltaram para Deus, deixando seus ídolos. Isso significa, povo abençoado, o principal ídolo que nós temos de todos, o mais poderoso ídolo, chama-se o ego. Esse é o maior combatente que combate contra a nossa alma. Aleluia! Então, povo abençoado, estejamos todos nós preparados. Em nome de Jesus, precisamos, eu sei que nós necessitamos de um baque, de uma peia, daquelas grandes mesmo, assim como o Senhor Jesus disse que traria o princípio das dores de parto. Essa é impactante, nós precisamos dela, para tirar esse ego maligno que nós temos, esse ego diabólico, só tira na ataca mesmo, povo abençoado. Ele diz, Hebreus 12, 40, para que estejas preparado, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não, menos espera. Aleluia! Aquele que nos livra da ira, quer dizer, ele não vai deixar o seu povo passar pela ira. Significa que ele recebeu a ira no nosso lugar. No 39 ele diz, entenda, porém, isto, se o dono da casa soubesse em que hora viria, Lucas 12, 39, e soubesse em que hora viria o ladrão, e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Aleluia! Mas como ele não sabe, veja o 38, ele diz, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Ou seja, povo abençoado, temos que estar preparados sempre. Nós sabemos que o Messias vem no horário da meia-noite, e nós já sabemos que esse é o horário da meia-noite. Todos nós nesse santo ministério sabem que falta menos de 1 minuto para a meia-noite. Em 2017, o poderoso profeta do Senhor foi levado ao céu e viu o relógio de Deus que faltava 1 minuto para a meia-noite. Em 2017, quanto mais hoje, com certeza, menos de 1 minuto para a meia-noite, ou seja, o Messias está vindo. Estejam preparados a todo momento. Por isso eu falei que essa é uma mensagem crítica para o nosso tempo. Crítica, porque estamos totalmente separados do Senhor por causa do nível da perversão desse tempo presente, da qual todos os profetas falaram, da qual o Senhor Jesus falou, todos os discípulos falaram. Ai daqueles lá do final dos tempos, eles entrarão em uma saia justa, realmente numa situação muito difícil mesmo. Aleluia! E como o Senhor falou, todos os finais de dispensação, nós já vimos o retrato do que aconteceu. Todo mundo já viu, no tempo de Noé, quantos foram salvos, no tempo de Ló, quantos foram salvos, no Egito, somente 2 dos que saíram do Egito, somente 2 dos que saíram do Egito, de aproximadamente 1,5 milhão, 2 entrou na cidade santa. Aleluia! Então não é fácil, nós estamos em uma situação mais terrível de todos os tempos. Isso significa que essa é uma geração que está praticamente ancorada e aguardada para entrar no inferno e entrar lá. Aleluia, então nós devemos nos arrepender e nos preparar em alto nível agora, porque a preparação do céu veio ao nosso resgate, veio ao nosso encontro. Glória a Deus. Então veja lá, Mateus 24, 36 diz,
quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, é por isso que foi como nos dias de Noé. Aleluia. Nos dias de Noé, bebiam, comiam, casavam-se, davam em casamento, até que o dilúvio veio. Eles não notaram, eles não perceberam. Isso vai acontecer igualmente agora. Essa geração vai estar totalmente ligada aos seus negócios, buscando cada vez desenfreadamente mais o dinheiro, construir, comprar, vender, negociar, beber, farrear, entretenimento. Então ele vem. O que essa geração não sabe que é justamente por causa disso que ele vem. É justamente por causa disso. E é o que a igreja aí fora anda pregando, que isso é bênção de Deus, povo abençoado. Isso é bênção de Deus. E não é, de forma nenhuma. Não é, de forma nenhuma. Aleluia. E ele diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio viviam comendo e bebendo. Eles não perceberam. De forma nenhuma. Ele disse, da mesma forma acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aleluia. Então que todos nós estejamos preparados. Nós aqui nesse Santo Ministério, nós que estamos nesse Santo Ministério, devemos não só estar preparados, como estar ajudando e lutando pelas almas daqueles que estão lá fora. Principalmente os da igreja. E o que é os que mais combatem contra o próprio Deus. Nós sabemos disso. Aleluia. Mas Deus, com seu grande amor, está vindo atrás e correndo atrás de cada um daqueles que estão na igreja lá fora, dizendo para eles, eu estou aqui. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu vim para restaurar. E todos nós sabemos que Deus viria no final dos tempos para restaurar todas as coisas. Ele viria pessoalmente. Se você ler Ezequiel 34, você vai ver isso. Pessoalmente ele viria restaurar. Ele diz, Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Aleluia! Então a igreja aí fora tem que entender que sem o sal é impossível. Se você perdeu o sabor, e o sal, povo abençoado, é a justiça, como poderá ser restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Assim como ele falou, quando o homem quer edificar uma casa, primeiro ele tem que se assentar e calcular quanto vai ficar o preço, o valor de tudo, e depois então assim ele poderá ver se ele pode fazer. Porque então ele pode ser que ele venha começar a construção e não terminar porque não tinha o valor total que poderia fazer aquela obra. Aleluia, então ser envergonhado pelo povo. Da mesma forma são esses. Essa é a mesma mensagem de Hebreus 6,4. É impossível, uma vez que você perdeu o sal, restaurá-lo. É impossível, esquece isso. Esquece. A igreja aí fora está brincando com o Senhor está vindo para restaurar ela, e o Senhor mandou mandou a glória da segunda casa, que é um nível muito mais alto, porque se fosse o mesmo nível, talvez não restauraria, porque uma vez que ele conheceu a palavra de Deus, uma vez que ouviu a palavra de Deus, a mesma palavra não pode esquentá-lo novamente. E ele entrou na mornidão, não pode. É por isso que o Senhor trouxe um nível maior de poder, para te tirar da situação em que tu se encontra. É hora de deixar para trás a vida que você vivia e correr em alto nível aos pés do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então ele está dizendo, se você perder o sabor, você não vai servir para nada. Absolutamente nada. E como você poderá restaurar o seu sabor? De forma nenhuma poderá ser restaurado. Aleluia. Então o crente é sal. Aleluia. Crente é justiça pura. Sem a justiça do crente, acabou o crente. Sem você pregar a justiça, sem você viver a justiça, acabou com você. Aleluia. E todos nós sabemos que quando nós vamos entrar diante de uma administração, diante de Deus, é Ele próprio, é para Ele que nós estamos pregando. Então, como que nós iremos pregar com falsidade diante de Deus? Aleluia! O Senhor mesmo tranca o coração daqueles que estão ouvindo para não crer nessa mensagem. Ainda que você fale a verdade, mas ela, por meio da sua vida, demonstra que é uma falsidade. Aleluia! Aleluia! Ele diz, 14:1.
14:1 ele diz: não perturbe o vosso coração, povo abençoado. Ele diz: não perturbe o vosso coração. Porque ele disse: assim como antecedeu aqueles dias, né, ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo que a igreja não pode perder o sal. Não pode perder. O Messias estava saindo da terra e ele diz: não perturbe o vosso coração. Ele disse: credes em Deus e credes em mim também. Na casa do meu Pai há muita morada. Nós estamos vendo, povo abençoado, que ele disse que o Filho do Homem chegará em uma hora que nós não esperamos. O Filho do Homem chegará em um momento em que nós não estamos esperando. Significa que a igreja estaria totalmente despreparada para recebê-lo. Mas há um povo em que o Senhor veio, o Senhor mesmo pessoalmente veio, assim como Adão caiu e ele correu atrás dele no Éden e foi restaurá-lo. O Senhor veio nos restaurar novamente. Quer dizer, o Senhor foi criar em Adão um novo Adão. Então Adão velho tinha que morrer para ser criado um novo Adão nele mesmo. Porque aquele Adão que cometeu o pecado, deixou de ser filho de Deus, se tornou filho de Satanás. Aleluia! Então veja só, o Senhor veio restaurá-lo ele, quando o Senhor trouxe o Cordeiro de Deus lá no Éden. Ele disse: agora vocês estão trilhando um novo caminho. Não mais o caminho mau, o caminho perverso. Ele disse: agora não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim também. Aleluia. Na casa de meu Pai há muita morada. Então quando o Senhor fala creia em mim também, o Senhor está falando: eu também sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar. E já não é certo falar que o Senhor vai preparar lugar, porque o Senhor já preparou. Então já está tudo preparado. E quando você vê o Senhor enviar os seus precursores para estar na terra nesse exato momento, para vir nos preparar, é a mesma coisa dele estar dizendo para você: tudo já está pronto, só falta você. Aleluia. Então é hora de nós entrar em uma preparação séria. A hora final da terra chegou. O dia da vinda do Messias chegou. É hora de você levar o seu cristianismo a sério. É hora de você levar o seu cristianismo a sério. Se você não levar o seu cristianismo a sério agora, ouvindo a voz do Senhor, é somente uma total perca de tempo na sua vida. Aleluia. Então não perca, povo abençoado, não perca o seu tempo indo na igreja, ouvindo um evangelho que não está mudando nada na sua vida e você não tem compromisso com o Senhor. Não perca o seu tempo. Aleluia. É hora de nós voltarmos, retrocedermos dos caminhos maus que nós entendemos. Porque o Senhor está falando que nesse tempo presente, povo abençoado, Ele enviou um preparador justamente porque nós caímos totalmente. A igreja caiu totalmente. Aleluia. Então isso significa que é hora de você reconhecer que você não está já mais nos caminhos santos do Senhor. Você já não está trilhando o caminho de santidade. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, e que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, povo abençoado, ele diz: eu voltarei para vocês. Isso significa que o Senhor tem uma casa aqui. Ele tem uma casa onde ele tem que voltar e habitar. Por que ele voltaria? Então ele fez uma promessa que no final dos tempos ele voltaria a habitar na sua casa. Ele disse: eu voltarei para vocês. Então ele diz: o teu corpo é morada do Espírito Santo. Então veja só, é hora de você limpar o corpo, é hora de você preparar o seu corpo, é hora de você tirar todas as impurezas do seu corpo. Aleluia. Ele disse: vocês não são de si mesmos. Não temos absolutamente nada na terra. Absolutamente nada na terra. E todos vão prestar conta de tudo que tem feito com o seu corpo. Absolutamente todos. Ele está dizendo que ele está vindo para o nosso tempo, porque ele prometeu que viria buscar a sua igreja. Então essa é a hora de você limpar, purificar. Se você crê e confia nessa mensagem, é hora de você purificar a si mesmo e aguardar a vinda do Rei, porque ele vem fazer morada em nós. E então a casa de Deus vai partir da terra, e a terra vai ficar sem Deus.
1 Coríntios capítulo 15, verso 20 diz: vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Aleluia! Então o Senhor está dizendo que é no corpo em que nós devemos honrá-lo. É no corpo em que o nome de Jesus deve ser glorificado. É através do corpo em que nós fazemos a verdadeira adoração. No corpo tem muitos membros, mas essa geração tem usado a boca para glorificar o Senhor com sua boca, mas seu coração está imundo, está impuro. Então, povo abençoado, entenda que é uma adoração perfeita e completa. O corpo tem que ser total, absolutamente, totalmente sacrifício vivo, santo, suave, agradável a Deus. Aleluia! Ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando tornou-se maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então ele levou a maldição de Adão. Então ele levou a maldição do primeiro homem, que é todos, absolutamente todos os que são filhos de Adão. Então ele nos redimiu. Agora ele se tornou o errado no nosso lugar e nós se tornamos o santo no lugar dele. Então, povo abençoado, é um alto preço. É um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço. Então ele diz: glorifique a Deus no seu corpo, porque não havia na terra nada, absolutamente nada, que pudesse pagar tão alto preço qual o Senhor pagou. E ele pagou com a sua própria vida. Foi vida por vida. Glória a Deus. Em Gálatas 13,14 diz: é por isso que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, é para isso que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse ao gentio, para que recebesse a promessa mediante a fé. Aleluia. Veja, povo abençoado, a maioria da igreja de hoje acredita em uma fé, mas a fé verdadeira é crer em Deus. A fé verdadeira é crer em Deus. Isso significa andar sobre os comandos dele. Isso é verdadeiramente fé. Não é você crer e não se mover. Aleluia. Porque há uma geração de cristãos sendo ensinado pelo diabo nesse tempo presente, que só basta você crer e pode ficar tranquilo que Jesus já fez tudo. Há um comando e uma ação para nós. Jesus é o caminho. Nós devemos trilhar o mesmo passo a passo que ele deu na terra. Nós devemos caminhar na mesma caminhada. Nós devemos revertir nossa mente com o mesmo pensamento. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Ele diz: irmãos, o Gálatas 3,15, ele diz: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ter retificado e acrescentar algo. Aleluia. Então o Senhor fez um novo testamento. Aleluia. E ninguém pode modificá-lo. Pois vocês sabem que, veja só, você sabe que um testamento, após ser feito, ninguém pode mudá-lo. Glória a Deus. Então aquele que atestou, quando morreu, e veja só, nós recebemos o testamento e nós recebemos agora a promessa, e essa promessa que ele nos deu foi de nos enviar o Espírito Santo mediante a fé. E então para que nós chegássemos a se tornar família de Deus através da mesma fé em que Abraão teve. Então veja só, povo abençoado, pois vocês sabem, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Aleluia. Então veja só o nível alto do preço. O preço foi muito alto, muito, mas muito alto mesmo. Veja só, povo abençoado, ele olhou e não havia nem na terra, nem no céu, em lugar nenhum que pudesse pagar esse preço. Então ele chorou muito. E é proibido chorar no céu, mas ele chorou muito naquele dia, porque não havia quem pudesse pagar. Então ele disse: o leão da tribo de Judá venceu. O anjo falou a ele: o leão da tribo de Judá venceu. Não chore, não chore. Ele viu que nós entramos na completa desgraça, mas é porque ele olhou para a terra e não viu ninguém que pudesse livrá-los. Mas ele disse: não chore, o leão da tribo de Judá venceu. Ou seja, povo abençoado, para ele nos tirou da vida vazia e sem sentido em que nós vivíamos, que foram transmitidas de geração em geração.
Todos nós somos programados a viver essa vida de mentira e de engano nesse mundo, sem saber que nós estamos indo direto para o inferno. Mas Deus que veio ao nosso encontro para nos tirar dessa vida vazia e sem sentido, de crescer, correr atrás das coisas, andar na loucura desse mundo, praticar muita loucura e então morrer e ir direto para o inferno. Ele nos deu esperança além desse lugar. Aleluia! Então veja só, ele diz: mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia! O sangue foi o suficiente para restaurar o céu, a terra e todas as coisas. É por isso que não importa se você não vai vir, se você, eu não vou para a igreja. Deus vai restaurar contigo ou sentigo. Ele vai arrebentar com a vida daqueles que continuam na rebeldia. Não imagine que ele vai ser um Deus. Deus é muito misericordioso, Deus é amor. Os pregadores desse tempo presente usam esses versículos: a misericórdia dele dura para sempre. Dura para sempre? Por que está cheio de gente gritando no inferno agora? Dura para sempre? Ou tu não sabe que o teu sempre pode durar um segundo, meio minuto, tu cai durinho. Aleluia! Tu não está vendo que ele é extremamente paciente, querendo que você venha ao arrependimento? Aleluia! Significando que se você não se arrepender, você vai para o inferno e de lá vai para o lago de fogo eterno? Ele está dizendo: mas foi pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. E então João se alegrou, porque João viu que então foi paga a dívida. João se alegrou naquele momento. Mas veja só, povo abençoado, aqueles que permanecerem na rebeldia, não imagine que Deus vai te restaurar na rebeldia. A palavra de Deus tem que quebrar teu coração. Deus deu a sua própria vida por ti. Se isso não for suficiente para quebrar o teu coração, então não tem nada que quebre mais. Você vê que o teu próprio pai, aquele que te gerou, deu a sua própria vida por ti. Isso seria o suficiente. Você vê que tipo de morte ele teve. Isso seria o suficiente para quebrar o seu coração. Deus, ele não está querendo te condenar. Ele está querendo te dar a vida. Condenado tu já está. Você tem que entender isso aí. A condenação você já tem, é garantida. Ela é garantida. Deus, ele não veio ao mundo para condenar ninguém, como essas pessoas pensam: esse Jesus é muito mau, muito malvado. Deus é muito violento, Deus é muito mau, joga as pessoas no inferno. Ele não joga, nós já estamos no inferno. Foi nós que decidimos ir para lá. É você que está decidindo agora ir para aquele lugar. Quando você toma a decisão de não se arrepender. Ele trouxe, foi o escape. Simplesmente isso. Ele foi muito amoroso. Ele te amou tanto ao ponto de dar o seu filho que ele mais amava. Aleluia. Agora não imagine, porque ele te amou tanto, ele tolera pecado no céu. Não tolera. Você tem que sair do pecado. Esteja certo disso. Você pode ser o maior amigo, o mais parente, o mais amigo, mais achegado a Deus desse mundo. Você vai para o inferno se você não se arrepender. Se você não continuar trilhando o caminho da justiça. Você viu isso em Lucas, em Mateus 22, verso 11. Ele disse: amigo, como tu entraste aqui sem as vestes, ou seja, sem o sangue de Jesus, ou seja, sem a justificação de Cristo, ou seja, sem o caráter de Deus. Como que tu entraste aqui sem as vestes? Cadê as tuas vestes? Você acha que eu não me reconheço em ti? Eu não estou me vendo em ti. Então ele baixou a cabeça e emudeceu, empalideceu, mudou de cara, porque ele sabia que não tinha como resmungar. E Deus disse: amigo. Deus está falando que aquele homem era amigo dele. Deus marre de mão e pé e lance nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dente. Quer dizer, então veja aí, você vai saber que não tem amizade no céu. Com o pecado não existe amizade. É por isso que os discípulos pregavam e era morto no passado. Não tem parcialidade. A minha vida não tem valor diante dessa mensagem. Não tem conversa, não tem meio termo. Ou você segue as trilhas da justiça, ou você vira um soldado de Deus em combate contra o pecado na terra, ou então você vai ser combatido pelo próprio Deus. Aleluia! Aleluia! Ele diz, Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Igreja de hoje, Deus enviou um poderoso mensageiro para restaurar o sacerdócio de hoje.
Foi para isso que Deus enviou um poderoso mensageiro. Então você sabe que a restauração está aqui. Mas o teu ego é muito grande, o teu orgulho é muito grande. Então você não se submete à vontade do Senhor, assim como não fez os teus antepassados no passado. Assim como aqueles que hoje estão lá no inferno queimando, que eram os teus antepassados. Você não se submete ao Senhor. Mas o Senhor está vindo com todo amor e carinho. Como eu estava falando esses 2 dias na mensagem. Se você é um pastor de uma igreja hoje, e você vai no evento que o profeta do Senhor vem em Brasília, profeta enviado do próprio Deus para vir restaurar a terra, vai vir em Brasília dia 11, 12, 13 e 14 em Brasília, e você chega lá, e você diz para os servos de Deus que está lá, nós estaremos lá com crachá, e você diz, eu sou um pastor, nós vamos lhe pegar e colocar lá na frente, porque o poderoso profeta do Senhor quer os pastores lá próximo dele. Porque ele veio para poder restaurar o sacerdócio. Ele vai te dar honra lá. Ele veio por causa de ti. Deus enviou ele por causa de ti. Você é o primogênito de Deus, pastor. Aleluia. Então é você que deveria não endurecer tanto o seu coração nessas horas. Esse é um momento muito crítico. Aleluia. Ele vai querer colocar você lá próximo, na fila da frente, para você ouvir a mensagem do Senhor. E ele vai te tratar com muito amor e carinho. Aleluia. Então veja só, povo abençoado, ele disse, porque ele disse, o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja que Deus pagou com seu próprio sangue. Você mais do que ninguém sabe que o juízo para o pastor é inimaginável, é terrível, porque você não mata as pessoas lá do mundo, você não mata quem já está morto. Você está matando os filhos de Deus que Deus deu a vida e pagou com seu próprio sangue. Ou seja, você está sendo um combatente contra Deus quando você não se submete à vontade do Senhor aqui. Aleluia. 1 Coríntios 11, 40 e 23 diz, pois assim recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graça, partiu, e isso é o seu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois, ele tomou a ceia e ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança. Aleluia, este é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Então o Senhor está dizendo aqui, que eu recebi, eu lhe entreguei. Isso fica muito claro, povo abençoado. Eu que recebi, eu lhe entreguei. E ele disse, esse é o cálice da aliança. Esse é o cálice da aliança. O meu sangue que ele está dando em favor de nós. Então você está vendo qual é o nível? O nível do que o Senhor nos tirou? Ele bebeu um cálice em nosso favor. Ele disse, é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Ele está dizendo para a igreja que a igreja não irá passar pela ira, porque ele já passou no seu lugar. Aleluia. Então agora, a partir de agora, povo abençoado, o Senhor está dizendo somente o arrependimento, porque o arrependimento é o sangue. Somente o arrependimento pode te reconciliar com Deus. Romanos 5,19. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por quê? Porque ele recebeu toda a ira em nosso lugar. Então agora nós temos paz com Deus. Você era inimigo, agora você se tornou um amigo de Deus. Você era irreconciliável, foi o próprio Deus que trouxe a mensagem da reconciliação. Ele trouxe o sangue. Somente o sangue foi o que colocasse em Adão, para poder Adão se apresentar diante de Deus. Porque quando Adão vestiu a veste de figueira, que caminhou com o rumo do Senhor, e o Senhor pisou no jardim, então Adão correu. Adão abriu na carreira, porque ele teve medo. E o Senhor falou, por acaso tu comeste do fruto que eu não te ordenei para não comer? Então ele disse, foi a mulher que tu me deste. Então o Senhor está dizendo, não, ele não tinha um arrependimento, eu dei para ele, ele veio se justificar. Ele disse, foi a mulher que tu me deste, eu dei o arrependimento para ele. Assim como ele está dando para essa geração que caiu também. É por isso que o Senhor entrou aqui e todo mundo não gosta da mensagem. Os que amam e adoram esse mundo não gostam da mensagem de Deus, ele odeia Deus. Aleluia. Porque eles amam e adoram esse lugar. Aleluia. Então o Senhor foi lá e levou o arrependimento para ele, que foi a morte do cordeiro, e
e cobriu ele com seu sangue, agora ele pode se apresentar diante de Deus. Aleluia. Ele disse, Colossenses capítulo 1, verso 20, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Veja só, povo abençoado, Deus ele não pegou o sangue dele para poder vir aqui te arrebentar e te destruir, não. Ele pegou o sangue dele foi para te reconciliar com ele. O problema é que arrebentar e destruir você e jogar no lago de fogo, essa é uma coisa que já está predito, já está decretado para a vida de todo mundo. Porque você pecou e o salário do pecado é a morte. É impossível que você conseguiria pagar o seu salário. É impossível. Então ele está falando que ele trouxe a reconciliação consigo mesmo a todos, absolutamente todos, por meio do seu sangue. Aleluia! Estabelecendo a paz pelo sangue. Então agora nós estamos trilhando o evangelho da paz. Porque agora nós estamos vivendo na vida de constante arrependimento. Porque o que traz confusão, desgraça para a nossa vida é o pecado, povo abençoado. É o pecado. E o sangue veio para nos purificar de todo pecado. E não ficar se lameando no pecado, mas sair, dar a meia volta, se converter genuinamente. Aleluia. Eles venceram, Apocalipse 12, 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Então isso significa que a tua vida não tem valor nenhum. Ou melhor, povo abençoado, a tua vida é muito importante, a tua vida física, para que você possa vencer o diabo nela, através do sangue do Cordeiro. O valor que ela tem é para isso, povo abençoado. Aleluia! Mas quanto à morte veio, eles não quiseram abrir mão de Cristo. Eles disseram, com relação a Cristo é inegociável, não tem negociação. Ninguém pode se dobrar a ti, Satanás. Então Satanás os matou e eles os venceu com o sangue do Cordeiro. Eles venceu com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Efésios 2:3 diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Esse se refere à igreja gentílica, povo abençoado. Então veja só, Hebreus 10:19 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Isso, povo abençoado, o que o Senhor está falando para nós é que nós não entraríamos no céu. Nós jamais iríamos entrar no céu. Então veja só, povo abençoado, o céu jamais seria um lugar onde nós iríamos entrar. Então veja só, não havia espaço no céu, porque não tinha possibilidade de nós nos purificarmos a nós mesmos. Mas o Senhor Jesus disse agora, Ele disse que, portanto, irmãos, temos confiança, temos plena. Ele não falou pouco, ele falou temos plena. Quer dizer, ele está dizendo, você pode depositar toda a sua vida nessa mensagem. Você pode depositar todo o teu ser aqui. Você pode depositar absolutamente tudo nessa mensagem. Ele disse, não há nada de valor na terra a não ser essa mensagem. Não há nada na terra a não ser essa mensagem como tão importante como ela. Nada, absolutamente nada a não ser ela. Ele está dizendo, porque agora com essa mensagem, que é da cruz e do sangue, agora que nós temos o sangue à nossa disposição através do arrependimento, nós podemos retornar ao céu. Aleluia! Nós podemos retornar ao Éden, porque a porta se abriu e está aberta diante de nós. Mas esteja certo, não será para sempre, ela vai se fechar de novo. Então eu já consigo ver, através do versículo de Mateus capítulo 7, verso 23, onde alguns estão batendo na porta dizendo, Senhor, eu fiz isso no teu nome. E então eles não sabem, mas a porta já se fechou para eles. E ele disse, eu não vos conheço. Isso significa, povo abençoado, que esse é um povo que não andava em santidade. Porque ele disse, sem santidade ninguém verá Deus. Então você não pôde entrar no céu. Isso significa que o seu nome não estava escrito no livro da vida. Isso significa, povo abençoado, que esse povo não trilhou o caminho do sangue, não trilhou o caminho da purificação.
não trilhou o caminho da cruz, que é o arrependimento. Aleluia! Então veja só, assim foram alguns de vocês. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa, povo abençoado, que a água está descendo do céu para nos limpar e nos purificar. A água está limpando. A água santa está descendo diretamente, praticamente diariamente, todos os dias. O Senhor está levando o seu mensageiro lá no céu, nas alturas, para estar entregando um pão quentinho, e ele desce na terra e traz uma mensagem gloriosa para o coração dos seus filhos. Então você vê o espanto, a ansiedade, a angústia, a tensão, e então você vê os corações se preparando ansiosamente, porque os dias são maus e o tempo do fim se aproxima. Ele diz: eles foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Então significa, povo abençoado, que você não pode se justificar a si mesmo. Mas você diz: eu sou uma pessoa boa, eu pago as contas em dias, eu sou uma pessoa que cuido bem da minha família, eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, os necessitados. O inferno te aguarda, porque é você que está se justificando, não o sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada. Aleluia! Então veja só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele diz: igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, olha só, que glorioso, santificado em Cristo Jesus, e chamados para serem santos juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que é o Senhor deles também. Aleluia! Veja só, Ele chamou nós para a santificação, Ele não chamou nós para a imundícia. Aleluia! Tito capítulo 2, verso 13, ele disse: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, então persevere, se você tem essa esperança, persevere em santificação, persevere em purificação, persevere, continue se separando totalmente desse mundo, das imundícias desse lugar, continue aumentando o seu nível de compromisso com Deus. É hora de você começar a se desvincular totalmente do mundo, para que você possa então aguardar ansiosamente a esperança que irá se manifestar do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim, ele diz: e se eu for preparar lugar, eu voltarei. Ele disse: eu voltarei e levarei para mim. Significa, ele prometeu. Então ele está vindo aí, povo abençoado. E o tempo é curto, e nós sabemos que para nós ele vem como ladrão da noite. Não imagine que você vai ver o momento em que ele vai vir. Aleluia! Então veja só o que diz em Apocalipse 3:10. Ele disse: visto que guardou a minha palavra. Quer dizer, aqui é um povo que guardou, que foi obediente, que obedeceu. É um povo que se submeteu à minha palavra de exortação. Quer dizer, o Senhor trouxe uma repreensão para essa geração do tempo de hoje. O Senhor está trazendo uma repreensão em alto nível, porque essa geração totalmente caiu. Então ele disse: visto que guardou a palavra da minha exortação. Aleluia! Quanto ao perseverar com paciência. Isso significa, povo abençoado, que o nível da loucura naquele tempo vai demorar. Significa que o sofrimento vai ser demorado. Então, ao perseverar com paciência, ele diz: eu também te guardarei da hora que há de vir para provar todo mundo. Aleluia! Ele disse: essa hora vem para provar todos os que habitam na terra. Então veja só, povo abençoado, se você é um habitante da terra, então segura que as pancadas vêm e é seguro. E olha só, povo abençoado, é insuportável lá dentro. Quase ninguém suportará o nível do terror. E quando ele fala os habitantes da terra, isso significa que aqueles que foram tirados não eram habitantes desse lugar. Aleluia! Isso significa que aqueles que ouviram a exortação, ou seja, aqueles que amaram a repreensão de Deus, significa aqueles que adoraram o Senhor chegar e falar para eles assim: olha, você tem um povo de
tira teu podre para poder você se limpar para entrar no céu. Então eles adoraram e amaram isso aí. Eles adoraram, eles gostaram, eles ansiaram. Ele falou: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me limpou, porque o Senhor me tornou mais sábio, porque o Senhor me aproximou de Ti. Muito obrigado. Ao contrário do que está acontecendo com essa geração de hoje. Ouvindo a mensagem de exortação do Senhor, estão se afastando cada vez mais. Mas o que eles não sabem é isso, que o julgamento de Deus é esse, que Deus veio ao mundo e trouxe a sua luz entrou ao mundo, e o povo do mundo amou mais as trevas. Isso significa, povo abençoado, eles odiaram a mensagem de Deus. Eles odiaram a mensagem de Deus. Esse é o julgamento de Deus. Se você não está se submetendo à palavra do Senhor, se você não está amando a exortação do Senhor, então esteja certo que o inferno lhe aguarda. Pode ter certeza disso. Aleluia. Porque a prova, aquele dia da prova que veio para provar os habitantes da terra, ele está se referindo àqueles que vivem na prática do pecado. Aleluia. Ele está se referindo aos inimigos de Deus. Ele está se referindo aos que combatem contra ele. Então veja só, Apocalipse 3,11 diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome tua coroa. Isso significa, povo abençoado, que a sua coroa pode ser tirada. Então, quanto mais você retém, quanto mais você seja vigilante, quanto mais você se separa desse mundo, mais seguro você está com o Senhor. Ou seja, quanto mais a obediência ao Senhor, mais segurança melhor, mais andar de cabeça erguida e com o coração leve. Apocalipse 4:1 diz: então nós estamos vendo aqui o que está rodeando os acontecimentos ao lado do arrebatamento e após o arrebatamento. Nós estamos vendo que temos o arrebatamento, temos o guardar com segurança, e nós temos também um vislumbre do que vai acontecer no terror da tribulação. Ele diz: depois dessas coisas olhei, Apocalipse 4:1, e vi diante de mim uma porta que estava aberta no céu. Então veja só, povo abençoado, quando o apóstolo João está falando, depois dessas coisas olhei e vi que havia uma porta diante de mim aberta no céu, é justamente agora que você está olhando para esse ministério, você está vendo uma porta que está aberta agora diante do céu. Então essa porta está dizendo, veja só, povo abençoado, a porta ainda está aberta. Isso significa, por isso que o evangelho está sendo pregado aqui, porque quando ela se fechar, ninguém vai poder mais pregar. Aleluia! E ele disse, e uma voz que tinha ouvido no princípio falando comigo com uma trombeta disse: suba cá, esse é o poderoso arrebatamento da igreja. Ele disse: mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Isso significa o terror da tribulação, que ele irá mostrar. Imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava no trono do céu, e nele estava assentado alguém. Então veja só, povo abençoado, não dá tempo para se arrepender. Ele diz: imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono. Automaticamente ele estava na eternidade. Isso significa, povo abençoado, que João, quando estava preso na ilha de Pátmos, ele estava totalmente preparado para entrar no reino do céu. Ele estava totalmente vigilante, ele estava em constante oração. Um nível profundo de sofrimento na terra é o único que vai te desfocar totalmente desse lugar e te colocar no céu. É por isso que as dores de parto vêm, para que Deus possa levar alguns para a eternidade. Isso não significa que eu vá ou que qualquer outro que vá. Significa que eu estou falando que vai acontecer que o nível do sofrimento vem, a perseguição vem. Então a igreja santa e verdadeira, que não vai negar o Senhor, vai entrar no reino do céu, porque ela vai suportar o sofrimento com paciência. Aleluia! Então veja só, Isaías 26. Isaías 26, mais uma vez falando do arrebatamento da igreja. Isaías 26, ele disse: mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Então o Senhor ressuscitará naquele dia aqueles que estão lá no pó da terra, levantarão e serão elevados às nuvens. Então estarão com os senhores para sempre.
para sempre. Esse eu me refiro, povo abençoado, todos aqueles que viveram em justiça, todos aqueles que viveram a vida reta com o Senhor, todos aqueles que não se dobraram a Satanás, como o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio diante de Satanás, quando ofereceu toda a riqueza do mundo, como também os 3 meninos lá na Babilônia, quando Ele disse: se você não se dobrar ao meu ídolo que eu coloquei aqui, nós vamos lhe jogar na fogueira. E Ele disse: com relação ao Senhor não há negociação. Pode aumentar o fogo dessa figueira 1 trilhão de vezes, se nós não vamos se dobrar a ninguém. Aleluia! É assim que os santos devem estar aqui agora. É assim, povo abençoado. Aleluia! Então veja só, no verso 20 ele diz: vá, meu povo, entre nos seus quartos e tranque as portas, esconda por um momento, até que tenha passado a ira dele. Aleluia! Então o Senhor vai vir, vai arrebentar com a terra. Vai ser um dia terrível. Vai ser um dia de tristeza e de dor, de lamento. Vai ser o dia que tu vai descobrir que teus ídolos não podem te ajudar. Vai ser o dia que tu vai saber que teu emprego não pode te ajudar. Vai ser o dia que tu vai saber que teu marido não pode te ajudar. Vai ser o dia que tua mãe não pode te ajudar, teu pai não pode te ajudar. A teus bilhões e bilhões de dinheiro no banco não vai te ajudar. Os teus bilhões e bilhões de dinheiro não vai poder comprar um prato de comida na tribulação, porque não haverá comida lá. Aleluia! Vai ser aquele dia, o dia de terror e tormento profundo, o dia da ira de Deus, o dia da vingança, o dia em que Deus vai combater contra os seus inimigos. Vai ser o dia em que você vai descobrir que o seu nome não estava no livro da vida, e que você ia na rua, você fazia evangelismo, fazia isso e aquilo para ser visto pelos homens. Vai ser aquele dia que o Senhor vai olhar, e aquele dia o Senhor vai avaliar o teu coração para saber quais eram as intenções do teu coração. Vai ser aquele dia que você vai estar batendo na porta do lado de fora, mas dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Ele diz: afastai-vos de mim, que vocês são meus inimigos. Aleluia! Vai ser o dia que você vai saber que você usava a Bíblia e combatia contra Deus. Vai ser o dia em que você vai saber que você não moderava suas palavras para combater contra o Senhor. Vai ser o dia, porque Ele está anotando tudo e Ele vai te apresentar naquele dia. Veja só, povo abençoado. Vai ser o dia da ira. Ele disse: vá, meu povo, vai e entre nos seus quartos, entre e tranque as portas. Isso significa, povo abençoado, o evangelismo acabou na terra. Isso significa a porta foi fechada. É por isso que ainda estamos aqui pregando o evangelho, porque a porta está aberta, mas a qualquer instante aqui diante de nós, a qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer minuto, essa porta vai se fechar, porque nós sabemos que é no abrir e piscar de olho, é num instante, em um flash, é como um relâmpago. Quando você pensar que não, aquele seu colega, aquele seu amigo, ou o seu marido, ou sua esposa, ou o seu vizinho foi embora e você ficou. Aleluia! É um tempo em que, Apocalipse 6,15, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderão-se nas cavernas, entre os rochedos das montanhas. Eles vão se esconder, eles vão gritar dizendo: montanhas e rocha, caia sobre nós, esconda-se da face daquele que está sentado no trono e da ira do Deus, do Cordeiro de Deus. Então é aquele dia em que eles vão querer caçar um lugar para se esconder. E lá não tem escape. Não tem escape, povo abençoado. E se você perceber, são os ricos, poderosos, aqueles que vocês acham que poderia se esconder disso aqui. Ninguém pode, povo abençoado. Deus vai arrebentar com a terra. Quer dizer, na verdade, Deus ele não está destruindo a terra, Deus está restaurando a terra. É o que dá a entender na tua mente, no teu coração, que Deus vem para destruir. Negativo. Você é um pervertido, um perverso que desviou o teu comportamento, é um ganancioso, um mentiroso, um trapaceiro, que está focado totalmente nos confortos desse mundo. Então Deus vem mostrar para você que não é esse caminho que você deve seguir. O caminho que você deve seguir é um caminho de submissão e reverência a Ele. Total, absolutamente total. Você tem que deixar de ser corrupto, ser mentiroso. Então veja, no 17 ele diz: pois chegou o dia da grande ira deles, e
quem poderá suportar? Quem poderá suportar? É impossível, povo abençoado. Ninguém poderá suportar. Mas no Isaías 26, antes que esse dia chegue, ele diz: vai, meu povo, vai e entra nos teus aposentos, tranque a porta. Então há esperança para nós. Há esperança para aqueles que querem viver de verdade. Há esperança para aqueles que querem viver a verdade, uma realidade correta. Há esperança para aqueles que não vivem o cristianismo falso. Há esperança para eles. Há esperança para aqueles que quando o Senhor fala, eles ouvem a voz do Senhor. Ele disse: o meu povo ouve minha voz, eu falo. Isso não significa que as outras pessoas não ouvem. Elas ouvem, mas não escutam, porque elas não põem em prática a vontade do Senhor por causa do orgulho terreno. Aleluia! Não, o Senhor não está querendo dizer que as pessoas não tenham ouvido. Ele está dizendo que quando você ouve verdadeiramente, é quando você pega essa palavra e implanta no teu coração e começa a viver ela. Aleluia! Então você ouviu verdadeiramente a voz do Senhor. Então você creu verdadeiramente. Então você agora tem uma fé de verdade. Não essa falsa fé que o diabo trouxe nesse tempo presente através dos seus mensageiros. Aleluia! Então ele disse: vá, meu povo, e entre nos seus quartos, e tranque as portas, e esconda por um momento, até que a ira do Senhor seja passada. Então há uma grande festa lá no céu, aguardando o povo de Deus. Então as alianças já foram postas lá na porta do céu. Aleluia! O profeta do Senhor já nos revelou que as alianças já foram postas. Isso significa que haverá um casamento lá na eternidade. Então será eterno. Deus não é igual ao homem, o homem pervertido que casa hoje e separa amanhã, não. É um casamento eterno, é para sempre, povo abençoado. Então nunca mais o mundo vai nos manipular, nunca mais o mundo vai nos machucar, nunca mais o mundo vai nos corromper, nos bater, nos fazer maldade, nunca mais, porque agora nós estamos vestidos em corpos que não pode ser corrompido, que não pode ser maculado, não pode sofrer qualquer consequência com relação às questões do mundo ou às questões da vida. É corpo eterno, povo abençoado. E ele disse: assim como o Messias é, nós seremos igual a ele. E o Messias, agora nós sabemos que ele tem os pés como de latão reluzente, parecendo uma brasa de fogo. O seu corpo é como um berílio, é como um corpo totalmente cheio de fogo. Os seus olhos, o seu face é como o sol e os seus olhos como brasa de fogo. Então você será igual ao Messias. Que corpo glorioso, que gloriosa promessa, povo abençoado. Então, se essa igreja desse tempo presente visse o Senhor, acharia que estaria vendo o diabo, porque elas não sabem como é a face do Senhor. Elas não conhecem a face do Senhor. Elas conhecem o falso Jesus romano que apresentam para elas aí. Aleluia! Então ele diz no verso 21: vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, e não mais encobrirá os seus mortos. Aleluia! Então veja só, o Senhor está saindo da sua habitação, e você vê que ele já começou. Você vê o coronavírus que entrou na terra. O poderoso mensageiro de Deus trouxe o coronavírus para arrebentar com os moradores da terra, porque não se submeteram, não deram a verdadeira reverência quando Deus nos visitou na terra por esses dias. No dia 22 de dezembro de 2009, o Deus Todo-Poderoso nos visitou na terra. Em 2019 nos visitou. 10 dias depois o coronavírus entrou em cena. Aleluia! Glória a Deus! Povo abençoado, nós não estamos falando de um presidente, de um rei, de uma majestade, de uma rainha. Nós estamos falando do Deus vivo. Esse povo abençoado, ninguém pode chacotear, ninguém pode se tratar com irreverência, com falta de temor, porque a consequência vem. E você está vendo o coronavírus aí. Aleluia! Ele disse: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5:24. Você está percebendo que aqui diante de nós, aqui a igreja aí fora, aqui nós mesmos desse santo ministério, temos plena consciência de que nós estamos andando com Deus. Plena consciência.
que o mundo odeia essa mensagem, mas nós estamos plenos conscientes de que nós estamos andando com Deus, assim como Enoque andou, plenos da nossa consciência e do nosso coração que o Senhor está aqui, o Senhor está no nosso meio. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Ele está falando que assim como aconteceu lá, da mesma forma tem que acontecer aqui. Enoque andou 300 anos com Deus, em nenhum momento de 300 anos ele desviou o padrão, em nenhum momento. E o padrão é santidade. E não é porque não era um tempo que era um tempo totalmente santo, não. Era um tempo mais corrupto de todos os tempos. Aleluia. Era um tempo mais corrupto de todos os tempos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só um momentinho, povo abençoado. Aleluia, glória a Deus. Então Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado. Então veja só, povo abençoado, assim vai acontecer. Quando você pensar que a igreja está aqui, ela já foi. Ele diz, e eles não perceberam, mas quando ele entrou na arca, o dilúvio veio e levou a todos. Povo abençoado, veja só, o dilúvio levou. Ele levou a todos. É por isso que ele diz, estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. E aquele que será levado vai ser jogado no lago de fogo. Aquele que será levado vai ser jogado lá no inferno. Por quê? Porque os maus vão ser levados na tribulação e os bons vão ser levados no arrebatamento. Então na primeira vinda dele, ele leva os bons, e na segunda, ele leva os maus, e permanece os bons. Aleluia! Então veja só, ele falou, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Ele não vai castigar por outro motivo, mas pelas suas iniquidades. Ele diz, Senhor, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, eu fiz cura em teu nome, e apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Quer dizer, são os que trabalhadores da carne. A igreja desse tempo presente, ela vai entrar no julgamento porque ela trabalha para a carne. E os inimigos de Deus são esses, povo abençoado. O mundo não é inimigo de Deus. Se o mundo fosse inimigo de Deus, nós não estaríamos correndo para ir atrás deles, apesar de que o Senhor está dando a oportunidade dos seus inimigos de se arrepender. Hoje, agora, para a igreja se arrepender da queda que ela teve. Por isso que ele está falando, esses são os meus inimigos, o que conhece a minha mensagem e não a pratica. Pelo contrário, prega nos seus púlpitos, combatendo contra mim. Aleluia. Ele disse, a terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Aleluia. E não encobrirá mais os seus mortos. Então você vê em Gênesis 7,16, ele vai falar, os animais que entraram foram macho e fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenava a Moisés, a Noé. Então o Senhor fechou a porta da arca. Então quando ele fechou, a arca não teve mais como ser aberta, porque o Senhor fechou ela por fora. Isso significa, povo abençoado, que entrou os animais macho e fêmea entraram. Aquele é o povo santo do Senhor que representa o povo santo que vai ser fechado e guardado para dentro da arca. Isso significa, povo abençoado, que assim como entrou um povo lá, entrou os animais lá, vai entrar um povo aqui. A promessa é essa, vai entrar um povo aqui. Então depois 40 dias de dilúvio sobre a face da terra, e as águas aumentaram e levaram a arca acima, e todos eles, absolutamente todos, morreram. Significa que nenhum daqueles que vão entrar no terror da tribulação, conhecendo a mensagem do Senhor aqui, vai ser salvo lá. Nenhum. Somente aqueles do mundo que não conhecem, que vão ter oportunidade lá. Isso é o significado, porque ele pregou 120 anos para aquela geração. E todos, praticamente todos conheciam a mensagem do Senhor. Porque se não fosse todos, Deus não tinha matado todos. Aleluia! Sofonias 2:3 diz, busquem o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena.
busque a justiça, busque a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira. Aleluia! Veja só, povo abençoado, o Senhor está dizendo que o soberbo, o altivo, o orgulhoso, o rebelde, o iníquo, o cheio de ego, os que querem ser melhor do que os outros, jamais vão achar um abrigo na ira de Deus. Eles vão ser destruídos todos lá. Ele está dizendo que os humildes, os que buscam a justiça, a humildade, os que talvez, ele diz, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira. Quer dizer, nem para eles ele está dando certeza, mas isso não significa que você não tem que buscar. Pelo contrário, nós temos esperança aqui, povo abençoado. Nós temos esperança aqui. Ainda que nós não sejamos totalmente humildes, mas nós estamos buscando assim como ele nos pediu para buscar. Aleluia! Ele diz no Salmo 27, verso 5: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. Aleluia! No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus sabe livrar os justos no dia da adversidade. Você viu isso acontecendo com o justo Ló? Você viu isso acontecendo com ele? E prosseguiu o Senhor, Êxodo 33, verso 21. Há aqui um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de um rochedo. Glória a Deus! Nós temos uma rocha viva que antes estávamos sem ela, mas o Senhor trouxe de volta. Ele nos colocou na rocha da palavra. Agora nós estamos trilhando o caminho da justiça, o caminho da sabedoria. Agora nós estamos trilhando um caminho onde os ventos vêm e não vai conseguir derrubar a casa que está sendo construída aqui. Aleluia! Mateus 24, verso 21 diz: porque haverá uma tão grande tribulação, isso é após o arrebatamento da igreja. Mas saiba que a igreja irá pregar o princípio dessa tribulação, para que a igreja seja aperfeiçoada, para que um arrogante como eu seja aperfeiçoado na humildade. Então haverá uma tão grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Nunca houve e nem haverá de tão terrorosa que será essa tribulação. É o dia em que os generais do mundo, os ricos, os presidentes, os governadores, os homens mais sábios, os mais poderosos, eles vão pedir por monte cair na cabeça dele. Eles vão caçar buraco para se esconder. Mas eles sabem que não tem como escapar do dia da ira de Deus. Aleluia! No verso 22 ele diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aleluia! Veja, povo abençoado, que dias terríveis estão vindo aí adiante de nós. São dias inimagináveis. São dias muito terríveis mesmo. Aleluia! Agora me fugiu aqui a escritura. São dias bastante terríveis. Significa, povo abençoado, que o terror que está vindo aí é inimaginável. É inimaginável. Deus está falando que nunca houve e que nem nunca mais haverá um terror como esse. Nunca mais haverá. Aleluia, glória a Deus. E ele diz no verso 24, verso 15, ele diz: assim quando vocês virem o sacrilégio horrível, a qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aleluia. Ele está falando que o anticristo vem. E ele vem para fazer o trabalho de Deus. Ele vem para fazer o trabalho de Deus, para combater contra os seus inimigos, para fazer com que alguns dos seus inimigos se tornem seu amigo, debaixo de pancada, de muita pancada. Aleluia! Ele diz, Zacarias 13, capítulo 7, levanta-se a espada contra o pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Aleluia! No verso 8 diz: na terra toda 2 terços serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor vai pegar a terça parte e passar no fogo.
vai passar. Eu colocarei a terça parte no fogo, refinarei como prata, purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo e eu direi: Senhor é o meu Deus. Ó Senhor Deus, glória a Deus. O Senhor meu Deus, Ele diz: eu lhe direi, é o meu povo. Então você começa a perceber que a purificação que está escrita em Malaquias capítulo 3, verso de 1 em diante: eu enviarei o meu anjo diante deles para preparar o meu caminho diante da minha pessoa. Isso significa, ele disse, ele vem purificar como o ourive purifica o ouro através do fogo, e os levitas são purificados através do fogo, como os levitas serão purificados como a prata e como no fogo, povo abençoado. É por isso que os pastores têm boa recepção. O Senhor ama tanto os pastores, o Senhor ama o máximo, o Senhor ama demais os pastores. É por isso que os pastores, se forem nas conferências santas que haverá, são 4 conferências que haverá no Brasil, do poderoso profeta do Senhor, e cultos de cura e milagre, será em Brasília, São Paulo, São Luís e Imperatriz do Maranhão. Se você participar, pastor, vai lá, se apresenta, e então o Senhor vai te dar um lugar muito bom na cadeira lá. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: 2/3 da terra será ceifado. Aleluia. Ele diz: eu colocarei 1/3 eu vou purificar no fogo. E nós já entendemos que essa purificação já começou por aqui, já começou agora. Que você já começa a ver o coronavírus, a guerra na Ucrânia, os vírus no Brasil. Então teu coração já começa a sacudir, teu coração já começa a tremer, teu coração já começa a sentir o impacto. Que vem aí uma terrorosa guerra global. Não imagine que isso aí seja do homem. É Deus Ele mesmo trazendo a purificação total, tirando as imundícias da terra, tirando as imundícias tanto do teu coração quanto as imundícias humanas mesmo, destruindo a todos aqueles que não querem se arrepender, que querem combater contra Deus. Aleluia! Naquela ocasião, Daniel 12:1, naquela ocasião, naquele tempo, naquele momento, naquele exato momento, naqueles dias, naquela hora, o grande Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será arrebatado, será tirado, será escondido no deserto. Aleluia! Porque o grande e poderoso arcanjo não se levantou somente para defender Israel, ele está defendendo a igreja. Aleluia! Porque a igreja agora é o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: irmãos e irmãs, não quero que ignorei esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude do gentio. Isso significa que quando a igreja sair da terra, acabou a igreja gentílica. Quando o arrebatamento acontecer, chegou a plenitude do gentio. Então acabou, é somente para Israel. Não há oportunidade para gentil aqui, nenhuma. Somente o foco agora é Israel. Então você estará sozinho. Você vai descobrir o que é Deus dar as costas para você naquele dia. Porque Deus já descobriu o que é tu dar as costas para Ele hoje. É isso que você está fazendo agora. Aleluia! Então o Senhor está vindo para nos resgatar. Ele está vindo para nos tirar dessa situação. Aleluia! Glória a Deus! Então voltar-me-ei, Oséias 5,15. Voltar-me-ei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa e eles busquem a minha face. Em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Isso significa, povo abençoado, que enquanto você não necessita de buscar o Senhor, você está vivendo a vida boa, moderna, dormindo, roncando, levantando, acordando, indo trabalhar, se divertindo como se nada fosse acontecer. Mas quando a ripada chegar, então você vai buscar o Senhor ansiosamente. Aleluia! Esse é o momento, povo abençoado. Ele disse: mas os sábios, eles entenderão, povo abençoado. Eles entenderão.
Então, se você for sábio, você procure buscar o Senhor antes. Se você já está vendo, ele disse, quando você começar a ver isso aqui, então você sabe que a vida do Senhor está próxima. Quando você vê uma guerra na Ucrânia, que vai se espalhar para o mundo inteiro, que vai virar uma guerra nuclear mundial, então você sabe que o Senhor está chegando. Você deve se arrepender. Você deve correr, porque já está escrito aqui para nós. Nós já sabemos que a guerra vai se intensificar e vai se tornar guerra nuclear. Nós já sabemos disso, porque Deus nos já adiantou, já falou para nós. Então é naquele tempo em que seu povo será tirado. Ele diz: venham, voltamos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas nos sarará da nossa ferida. Isso significa, povo abençoado, que Ele é um Deus bom. Isso significa que Ele é um Deus bom. Então, povo abençoado, para nós que já fugimos, que saímos dos caminhos totalmente do Senhor, desviamos dos padrões por causa da imundícia desse lugar, Ele vai nos retroceder e nos conduzir de volta para Ele, debaixo de pancada, por esses 2 dias. Pode ter certeza. Como um pai que exorta o filho, Ele vem para te exortar, porque você se tornou rebelde e libertino. O Senhor está te comandando a tu sair dessa terrível situação pelos comandos dele, sem com que ele possa te castigar. Mas se você não sair, esteja certo, Ele vai tirar os teus ídolos, Ele vai te ferir, vai tirar os teus ídolos, vai te fazer ficar totalmente desesperado até o ponto em que você se volte para Ele. Aleluia! Ele diz: conhecemos o Senhor, esforçamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno e como as chuvas da primavera que regam a terra. Então o Senhor está aqui, porque Joel falou que antes daquele dia a chuva virá. E nós estamos vendo frequentemente um mensageiro do céu aqui abrindo as portas do céu e a chuva caindo. Nós estamos vendo chuva da palavra de Deus caindo em alto nível aqui. Nós estamos sendo limpos e purificados. A terra que é o nosso coração está sendo regado com poderosas mensagens diretamente do trono de Deus. Então ninguém pode dizer: eu não recebi os respingos da chuva, porque a chuva vai ser inundada e ela vai subir e a inundação vai tomar esse mundo inteiro, totalmente. Então ninguém pode dizer que a água não bateu em mim, não fui respingado por ela. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Oséias capítulo 5, verso 15. Eles buscarão a minha face e em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Ele está dizendo que naquele tempo você será uma pessoa necessitada, uma pessoa ansiosamente, uma pessoa desesperada, sem teus ídolos. Então você vai buscar o Senhor. Você vai esquecer desse mundo nojento. Você vai esquecer dessa nojeira. Em Daniel 7:21 ele diz: enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Aleluia! Então você vê que a guerra vem como inundação. Aquele dia, como nunca houve, será terrível. É um tempo em que o povo irá gritar o nome do Senhor com muita força, com todo o seu coração, de tão grande angústia que eles vão passar. Se desfalecerão de tamanha loucura, eles desmaiarão só de ver o que vai acontecer com a terra. 7:22. Até que o ancião venha e pronuncie até que o ancião venha e pronuncie a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora e eles tomaram posse do reino. Então chega um tempo em que o Senhor já viu que a igreja foi purificada de tamanha, tão loucura que ela será passada lá dentro da ilha da tribulação. Isso você pode evitá-lo se você se arrepender agora, se você se comportar seriamente diante do Senhor agora. Se você caminhar nos trilhos do Senhor, então você pode se arrepender agora. Você pode receber simplesmente o princípio das dores de parto, uma perseguição básica, simples, que é o suficiente para te colocar no reino do céu, por causa da tua obediência, porque agora você se tornou obediente a Deus, então o mundo vai te odiar. Aleluia! Veja,
E veja, ele me deu a seguinte explicação: o quarto reino é um animal que aparecerá e será diferente de todos os outros reinos, devorará toda a terra inteira, despedaçando e pisoteando. Aleluia! Ele está falando de um chifre pequeno, povo abençoado. Os 10 chifres são os 10 reis que sairão de um único reino, desse reino. Depois deles, outro rei se levantará e será diferente dos primeiros. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues em suas mãos, nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então será debaixo de tortura. É por isso que em Apocalipse 12:11 diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Debaixo de tortura, de muita loucura, eles não adoraram a imagem do diabo como foi feito na Babilônia. Eles não adorarão, eles entregarão sua própria vida para serem mortos. Veja o que está escrito no Apocalipse 13. Então foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dada autoridade sobre todo o povo, língua e nação. Então esses são os santos da tribulação. Esses são os santos que irão vencer na tribulação, que irão morrer, que irão dar suas vidas e serão despedaçados. Esses são os novos santos da tribulação. Esses não fazem parte da igreja, povo abençoado. A igreja já foi embora. E aqueles que eram da igreja, que não entraram no reino do céu, não fazem parte dos santos da tribulação. Porque os santos da tribulação foram aqueles que não tiveram oportunidade aqui agora. Aleluia! Então, Salmo 27, verso 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido, na sua habitação do seu tabernáculo me esconderá. Aleluia! Então o Senhor está fazendo gloriosas e magníficas promessas para aqueles que confiam e confiam totalmente nele. Ou seja, aqueles que não se apegam às loucuras desse mundo, achando que a segurança desse mundo vai lhe proteger, achando que sua arma vai lhe proteger, achando que o seu dinheiro vai lhe proteger, achando que sua segurança vai lhe proteger. De forma nenhuma. Eles só têm o Senhor, eles não têm mais nada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, ele diz: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Isso significa, povo abençoado, que aquele que vem, ele não vem de maneira aparente, ele não vem mostrando a sua verdadeira face. O nome dele é engano, ele vem para enganar. Ele não vem simplesmente para destruir de cara todos os santos. Ele vem primeiro com mentiras, com engano, com falácia. Ele virá, ele disse: antes daquele dia a apostasia virá, então será revelado o homem do pecado. Então a apostasia já está aqui. É por isso que você vê a igreja de hoje pregando o evangelho da carne. É por isso que você vê a igreja de hoje pregando o evangelho que traz adoração ao ego. É por isso que você vê a igreja de hoje elevando o ego das pessoas. É por isso que você vê a igreja de hoje pregando o evangelho da carne, de adoração ao mundo. É por isso que você vê a igreja de hoje pregando o evangelho da teologia satânica da prosperidade. É por isso que você vê que o engano já está instalado aqui. A apostasia já está aqui. Mas isso significa que muito em breve, por esses dias, o filho do diabo vai se manifestar aqui, quando a igreja partir. Aleluia! No verso 4 ele diz: esse que se opõe e se exalta a tudo o que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se sentar no lugar de Deus, proclamando ele mesmo ser Deus. Esse vai ser aquele que os judeus vai colocar lá no trono. Ele vai ser colocado lá no trono. Aleluia! E você vê que são os próprios irmãos que vão colocar. A igreja de Israel vai colocar ele no trono. Então ele diz assim: e eles prontificaram em fazer isso, e disseram uns aos outros, certamente, Gênesis 42, verso 21, uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos com o nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa terrível angústia. Aleluia! Isso se refere, povo abençoado, à igreja caída desse tempo presente, que vai maltratar os filhos de Deus nesse tempo presente. Isso se refere a isso, o que aconteceu no passado também, no tempo do Senhor Jesus. A mesma igreja que é a combatente, a inimiga de Deus, combatendo contra o próprio Senhor e matando os santos. Aleluia! Mas você percebe que o Senhor fala isso, mas dando uma oportunidade para eles. Ele diz: por isso veio essa grande angústia. Mas mesmo assim o Senhor dá uma oportunidade a eles. Glória a Deus.
Zacarias 12:10 diz: eu derramarei sobre a família de Davi, ou seja, a família de Deus, os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graça e súplicas, e olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão, ou seja, aqueles a que mataram o Senhor. Eles lamentarão amargamente. Eles vão chorar quando eles reconhecerem que o Senhor Jesus é Deus. Eles vão chorar demais. Eles vão se angustiar. Aleluia. Lucas 19, verso 41. Quando se aproximando, ele viu a cidade. É aqui que mora o decreto mais poderoso que houve nos últimos tempos. Quando se aproximando, ele olhou para, ele viu a cidade. Jesus chorou. Ele chorou, povo abençoado. Agora, enquanto nós estamos pregando essa mensagem, o Senhor Jesus chora. Ele está chorando, angustiado, porque a igreja que deveria ouvir sua voz, a igreja que deveria seguir o seu passo a passo, a igreja que deveria andar nos seus caminhos, a igreja que deveria ser e deveria ajudar o Senhor para ir buscar as almas do mundo que estão se perdendo, a igreja, pelo contrário, está combatendo contra ele, está combatendo em alto nível contra ele. Então o Senhor Jesus chorou, e ele disse: se você compreendesse nesse dia, sim, se você também o que traz a paz, mas agora isso será oculto aos teus olhos. Então o Senhor decretou, aquilo foi tirado dele. Assim também essa geração, povo abençoado, se ela compreendesse quem é o mensageiro que Deus enviou, eles então correriam em alto nível, mas isso daqui a uns dias vai ser tirado deles, se eles não correrem em alta velocidade, porque vai chegar um momento em que eles não perceberão, e então o arrebatamento veio. E será terrível, povo abençoado, será terrível. Ele diz: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheira contra vocês, e rodearão e cercarão todos os lados. Esse aqui é a igreja caída desse tempo presente. A igreja que tem dado as costas para o Senhor. A igreja daquele tempo é a mesma de hoje. Também o lançarão por terra, e vocês e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus os visitaria. Isso significa, povo abençoado, que Deus está nos visitando agora. O tempo acabou. Até quando essa geração vai ficar continuando nessa loucura? O tempo acabou. Deus está nos visitando agora. Não reconhecer essa visitação de Deus agora é o que vai acontecer com você no terror da tribulação. Foi o mesmo que aconteceu com Israel. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Destruir a todos, cercar a cidade, matar a todos. Aleluia! Então veja só, povo abençoado, essa geração não está reconhecendo a visitação de Deus na terra. Então essa geração vai entrar no terror da tribulação. No terror da tribulação vai ser terrível. Então vai chegar um momento em que o decreto vem, e ele diz: isso será lhe tirado. Ele: quantas vezes eu não quis te juntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, então isso lhe será tirado. Então, povo abençoado, quando você vê o arrebatamento da igreja acontecer, esteja certo disso: a sua oportunidade foi embora. Você perdeu o seu tempo de visitação. Você perdeu o tempo. E não é porque você não viu Deus andando na terra. Você viu através dos milagres. Aquilo é Deus, povo abençoado. Aquilo é Deus. Veja que quando ele pergunta para o Senhor Jesus, os discípulos de João Batista perguntam para ele: e o Senhor é aquele que nós buscamos ou temos que esperar outra? Ele diz: vá a João Batista e diga: os aleijados andam, os mudos falam, os surdos ouvem. E isso está acontecendo aqui em alto nível, em um nível muito superior ao tempo do Senhor Jesus. Será que esse mundo não vai acordar para isso? Será que não vai reconhecer a glória da segunda casa? Será que não vai reconhecer que o tempo acabou? Será que não vai reconhecer a Deus? Será que não vai reconhecer o tempo da sua visitação? Então o lago de inferno vem, a tribulação vem. Aleluia! Mas se todos confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, as suas infidelidades e oposição, que levaram a me opor, me levaram a enviá-los para a terra dos meus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança, ou seja, do sangue derramado com Jacó.
e da minha aliança que fiz com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Aleluia. Então, povo abençoado, é isso que o Senhor está pedindo em alto nível para toda a terra. Ele está pedindo por arrependimento sério. Arrependimento sério. Aleluia. Então nós vamos encerrar. Nós vamos ler mais uns 2 ou 3 versículos, mas nós vamos estar encerrando. É um culto muito comprido. É um culto para vários dias, né? Nós podemos encerrar. Nós vamos encerrar. Então nós vamos citar mais uns 2 ou 3 versículos e então nós vamos encerrar. Aleluia, porque nosso tempo acabou. Aí ele diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Isso vai ocorrer, povo abençoado. Isso vai ocorrer aqui também. Os profetas do juízo estão aqui. Então nós estamos vendo que eles estão de volta. Isso significa que um dia essa geração vai reconhecer que realmente esses são os profetas de Deus, seja por meio da palavra ou por causa do juízo. Eles vão reconhecer de uma maneira ou de outra. Aleluia. E lá procurarão, Deuteronômio 4:29, ele diz: lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e acharão se procurarem de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, povo abençoado, quando vocês estiverem sofrendo todas essas coisas, tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Aleluia. Então, vamos ver João, só para finalizar, Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu vos ordenei. Isso significa, povo abençoado, a obediência, ensinando a obedecer, transmitindo uma mensagem muito séria, porque a obediência é a nossa única segurança, que nós temos com Deus, é a obediência. Sem a obediência você não tem segurança de nada, porque quando você obedece, o pecado não está em ti. Aleluia. E a desobediência, cometendo o pecado, é a nossa falha, mas o arrependimento está do nosso lado. Vamos nos arrepender, povo abençoado, enquanto nós temos o arrependimento à nossa disposição. Para finalizar, João 9:4 diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Então vamos trabalhar. Todos nós sabemos que nós vamos nos aperfeiçoar no fogo. É lá dentro do terror da tribulação, é no combate sério. É lá onde as pessoas odeiam a voz do Senhor, mas algumas ouvirão, como ele mesmo falou. Ele diz: alguns vão ouvir a sua voz, o povo vai ouvir a minha voz. Ainda que nós passe anos e anos trombeteando a vida do Messias nessa cidade ou nesse estado, se uma só pessoa ouvir a voz do Senhor, será uma grande alegria no céu, uma tremenda alegria lá no céu. Há por apenas um pecador que vai se arrepender, porque o Senhor Jesus não levantou um santo ministério da preparação para a vinda do Messias nesse lugar em vão, porque há alguém aqui que o Senhor está chamando para ouvir a sua voz. Aleluia. Então, povo abençoado, vamos agradecer ao Senhor, vamos finalizar. Antes, todos aqueles que desejam receber o Senhor Jesus, repita essa oração, diga: poderoso Senhor Jesus, hoje eu consegui enxergar através dos seus olhos, da tua palavra, do teu entendimento, o vislumbre do que vem por aí. E agora eu compreendo que a tua preparação já está aqui. E eu desejo me preparar totalmente para fugir da ira que está vindo aí, para me limpar totalmente das imundícias que eu estou. Por favor, meu Senhor, me ajude. Eu me arrependo totalmente de todas as loucuras que pratiquei e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e envie o teu Santo Espírito para que possa me ajudar a entrar. E hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor. Então, povo abençoado, para nós finalizarmos, vamos abrir a nossa Bíblia em número 6. Ele diz
Que o Senhor Deus, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim seja. Amém. Shalom, shalom, shalom. E amanhã à noite teremos um culto novamente. Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Shalom. Como é que eu vou fazer isso? Aê, muito bem. Olha aí. Quando tem um culto hoje, eu quero louvar mais. Quer? Eu vou te ensinar então, tá?